Depois eu A passo. explicação. Tá gravando. Faz uma Vamos lá pergunta. então, ó. Vamos voltar aqui. Tudo isso aqui que vocês estão vendo no quadro, vocês precisam lembrar para quê? Para a gente entender agora as nossas paisagens quentes. Depois, no próximo capítulo, nós vamos ver as paisagens frias, as paisagens temperadas. Tá? Isso aqui não pode nunca sair da cabeça da mente de vocês. Vocês vão utilizar sexto ano isso aqui até vocês fazerem. Professor, a gente tá aqui. Tá? O que foi? Não. Eu não tava olhando. Eu mudei aqui, né? Vocês estão aqui, né? A gente tá aqui. Ó, isso aqui, pessoal, sexto ano, isso aqui é muito legal que vocês aprendam e coloquem isso na cabeça de vocês até que vocês vão precisar disso aí. Vocês vão precisar disso até vocês fazerem Enem, até vocês fazerem vestibular, concurso, tá? Isso aqui vai acompanhar a vida de vocês nas provas, principalmente as provas de geografia e conhecimentos gerais, até o final aí. Por quê? Porque a partir disso aqui, com esses macetes que vocês vão ter aqui, vocês vão conseguir responder muitas perguntas a respeito de clima e biomas. Porque, como eu falei, comecei lá no início da nossa aula, para quem perdeu, para quem não viu até aqui, o bioma é o espelho do clima. Então, eu só consigo entender bioma se eu entendo de clima. Eu consigo entender o clima, na verdade, eu consigo adaptar o clima vendo o bioma. E aí, as características desse bioma é as características daquele clima. Presta atenção nisso aqui, ó. O Rafael fez uma pergunta. Mas, professor, onde que é a zona tropical em si? A zona tropical, ela é um interfúgio aqui, ó. Exatamente em cima da onde passa o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Ok? Exatamente nessa região aqui. Professor, então tem duas zonas tropicais? Né? Oi? Então tem duas zonas tropicais? Como assim? Não, na verdade... A zona... Não. Na verdade, as zonas únicas que você está vendo aqui no planeta são essas. É a zona fria, zona temperada e zona intertropical. Agora, quando é algo mais localizado, por exemplo, o Brasil, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, certo? Uhum. Então, especificamente naquela região, especificamente aqui na nossa região, nós vamos ter uma zona tropical. Por quê? Porque nós somos cortados pela linha imaginária do Trópico de Capricórnio. Agora, eu tenho uma floresta chamada floresta intertropical. Existe isso? Floresta intertropical? Isso, existe? Não sei, mas esse nome Quem não é. acha Professor, acho que você tá olhando pra câmera errada. Eu acho que sim. Esse nome Eu não acho é. que não. Agora, Eu vocês acho já que ouviram não. falar? Vocês já ouviram falar na floresta tropical? Sim. Aí sim. Aham. Floresta tropical já E escutei. na floresta Os equatorial? dois. Não. E aí, não. Não. Equatorial. Nós Equatorial não. temos aqui no Brasil a maior floresta equatorial do mundo, muito famosa, linda, chamada Amazônia. Amazônia. Ok? Agora nós temos a maior floresta em biodiversidade do mundo, também chamada Floresta Mata Atlântica. Atlântica. Olha a diferença. Porque hoje nós vamos ver agora, eu falei tudo isso aqui para a gente chegar aonde? Nas paisagens quentes, pessoal. Ó, a gente vai ver a respeito das paisagens quentes. Você pode me aceitar só celular, por favor? Estão distribuídos na região central do nosso planeta. Ok? Nós vamos estudar depois as paisagens temperadas e as paisagens frias. Mas agora nós vamos focar, que é o capítulo 16, nas paisagens quentes. Eu começo aqui. Mas, professor, por que existe isso? Né? É aquela primeira lei máxima.
por conta que a Terra é um geóide achatado nos polos, lembra? Achatado nos polos, e o Sol, que irradia sua luminosidade aqui, ele bate uma incidência solar muito maior no centro do que nos polos. Ele faz isso aqui, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Ó, ele tem essa incidência aqui. Ele faz como se Ele fosse... pega tudo? Ele faz como se fosse uma espiral para fora. Porque os trópicos e porque as zonas polares, elas são achatadas. E tem uma outra coisa também. Lembra quando a gente estudou rotação e translação? Sim. Quando a Terra ela inclina o seu eixo de 90 graus, ela inclina, ela fica assim, ó, ela tem o eixo aqui. Sim. Então ela fica inclinada a 90 graus. Quem lembra? Eu. Tá? Eu. Essa inclinação, ela faz com que o polo o polo norte fique com maior incidência solar dentro do ano. O período do ano. É um período de em torno de 4 meses e meio, 5 meses. É nesse período, pessoal, exatamente nesse período, que a Antártica fica 5 meses praticamente sem nenhuma radiação solar. É extrema noite. É 5 meses de noite no Polo Sul. Tá? É nesse período, principalmente quando nós estamos no inverno no hemisfério sul. Professor, Alguém ainda está com alguma dúvida referente ao que eu acabei de falar aqui? Não. você pode me aceitar aqui pelo celular, José Rafa? Vocês precisam entender essa parte que é a parte básica, para a gente poder entender agora o que essa zona intertropical e quente quais são as características específicas, né? Ok? Professor, você pode repetir rapidão o que você acabou de falar sobre a Antártida? A Antártida, quando a Terra inclina o seu eixo em 90 graus, ela está paradinha assim, certo? Quando ela faz isso aqui, quando ela inclina, a Antártida não recebe radiação solar, não recebe raios do Sol. Então é por isso que fica em torno de 5 meses lá na Antártida, em torno de 5 meses, 4 meses e meio, extremamente escuro. Fica Professor, eu tenho uma total. pergunta. Fala. Professor, mas fica escuro e frio, né? Fica escuro e frio, Sim. né? Não entendi. Escuro e frio, né, professor? Que a Fica Antártida... escuro e frio, né, professor? Sempre frio, tá? Sempre Ô, frio. professor, mas eu tenho uma pergunta. Por quê? Então, Porque está na zona fria. Sempre frio. Não vai ficar quente nunca. Beleza? professor, eu tenho só uma pergunta. Então, a Antártida é mais fria que o Ártico? Em algumas, sim. Em alguma época do ano, sim. Por quê? Na época em que a Terra inclina, na época em que a Terra inclinou, a maior incidência de raio solar ela acaba batendo aqui no Polo Norte do que no Polo Sul. E quando a Terra volta ao seu eixo normal, ela deixa de ficar inclinada e ela fica reta. Aí divide sua radiação solar para os dois. Mas quem sofre esse fenômeno de ficar na escuridão total durante uma época do ano é somente a Antártida, tá? Professor, Oi. então enquanto a Antártida fica fria e escura, a Ártica fica clara e tipo fica mais quente, assim, não tão quente. E o quente, Já vai qual ser que é o frio, mas fica quente? mais um pouquinho quente. É quente tipo 10 graus. Professor, No mínimo, menos 10 graus. Ok? Então vamos colocar 10 graus negativos. Por quê? Para não derreter as calotas polares. Ó, nós temos uma característica que você vai lembrar bem e mais fácil. O urso polar fica no polo norte. O pinguim fica no polo sul. O pinguim passa pelo tempo de hibernação. O pinguim passa pelo tempo de hibernação lá, que fica na escuridão total. O nosso urso polar... você pode me aceitar só aqui pelo celular, por favor?
Deixa eu... Ah, tá, desculpa. Vou aceitar aqui de novo. Vai, admitir todos. Aí, obrigado. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala. A floresta com maior biodiversidade é a Mata Atlântica, né? Isso. Isso. Agora vamos entender por quê. Mas a Mata Atlântica, ela já tá praticamente acabando, né? Devastada, Por exatamente. causa... Vamos lá. Mas, Vamos professor, começar eu primeiro acho que a Mata pelas Atlântica... florestas equatoriais. Professor, Oi. vou dar 2 notícias boas. Ó, lá na fazenda do meu avô fica no bioma da Mata Atlântica. Daí Ah, lá legal. tem pau-brasil. Que legal. É onde que é? Ó, Qual que é a região? entre Cidrolândia, Rio Brilhante, um pouquinho Então. bem pra direita. Vocês já foram no Horto Florestal? Já, Sabe o Horto? Ali? Na sim. Fernando Corrêa Sim. da Costa, esquina com a Ernesto Geisel. O bioma do Horto Florestal é Mata Atlântica. É um dos únicos resquícios de Mata Atlântica que nós temos aqui no Centro-Oeste. Em Campo Grande fica ali exatamente naquela preservação do Horto Florestal. As características da Mata Atlântica, ela é uma floresta arbórea. O que é uma floresta arbórea? Ela é uma floresta muitas árvores? árvores altas, tá? E troncos não tão retorcidos, diferente dos campos, né? Que já é uma floresta herbácea. Olha só. Isso aqui, até aqui, pessoal, vocês entenderam bem sobre essa classificação aqui? Sim. Sim. Professor, mas quase todo o capítulo tem esse negócio aí de zona temperada, zona tropical. Exatamente. Então a gente precisa olhar e ler. Olha só. Por que a floresta se chama floresta equatorial? Porque ela está exatamente próximo à linha do Equador. Na geografia é fantástico porque os nomes das coisas vêm fazer referência àquilo que está escrito a palavra, exatamente isso. Por exemplo, eu tenho um planisfério. Quando eu tenho um planisfério, eu vou falar do planeta. Então eu tenho um mapa do planeta Terra, que é o mapa mundi, mapa do mundo. Então eu já sei do que eu estou falando. Agora, por exemplo, Antártica vem do Ártico. Ártico, desculpa, vem da Antártica, tá? Do Polo Ártico Sul. Agora, Ártico é apenas uma nomenclatura para diferenciar a Antártica do Ártico. Equatorial, da proximidade da linha do Equador. Trópico, tá? Quando eu falo floresta tropical, porque vem da proximidade dos trópicos de Câncer ou do Capricórnio. O próprio nome já fala temperado, porque não é tão frio e nem tão quente. E o próprio nome já fala Professor, tropical, porque está entre os trópicos. Então a própria palavra já vai me dar o nome, e assim eu não consigo, assim eu não posso esquecer mais isso, porque só de eu olhar a palavra, eu já vou lembrar. Ah, tá, peraí. Se eu quero saber, por exemplo, se eu faço uma pergunta para você, quais são as características e por que da nomenclatura floresta equatorial? A primeira coisa que tem que vir na minha cabeça é o quê? A proximidade da linha imaginária do Equador. professor, e da tropical? Não entendi muito bem da tropical. Aí da tropical. Peraí, por que eu tenho então o nome de floresta tropical? Por conta da proximidade da linha imaginária do trópico de Câncer ou do trópico de Capricórnio. Entendeu? Ah, tá. Agora nós vamos Mas ver por que as caras. dizem que Agora, oi? Por que dizem que o Brasil é um país tropical, sendo que ele fica mais perto do Equador? Exatamente isso. Porque ele está exatamente bem no meio entre o trópico de Capricórnio e a linha do Equador. A sua maior Mas ele pode ser considerado... A sua maior parte das terras, né? Nós consideramos país continental, nós temos uma partezinha no norte que atravessa a linha imaginária do Equador e uma outra parte aqui no sul que atravessa
o Trópico de Capricórnio. Então, fala que é um país tropical, porque sua maior parte está entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Agora, se ele fosse acima da linha do Equador, entre o Trópico de Câncer, qual seria o nome dele? Aí, Equatorial também. Equatorial também. Por quê? A única diferença que está em cima do Trópico de Câncer. Entenderam por quê? Sim. Agora, podia chamar um país equatorial, por exemplo? Poderia se chamar um país equatorial? O Brasil é um país equatorial. Sim. E vem também das características da questão do tropical. Por quê? Porque as características de um clima tropical é a característica de ser quente e com estações do ano bem definidas, que é o que nós vamos ver agora. Tá? Posso apagar isso aqui, pessoal? Todo mundo já pegou, já entendeu? Aham. Posso apagar? Professor, rapidão. Aceita a Laura, ela saiu da reunião. Ah, tá. Vou apagar então, tudo bem? Professor, lá. faltam 10 minutos. Agora o que a gente vai ver aqui? As características das florestas equatoriais. Professor, faltam 10 minutos. Eu sei. Ele tem até 1h30 de hora de aula. Sério? Sim. E até Não pode. É porque Ele disse que ele vai até 10, por volta até de 10h15, Rafael. Isso. Até 10h10, 10h15 no máximo. Bora lá. Olha só, pessoal. Vamos lá. Característica. Professor, onde que está isso? Tá no livro, lá no capítulo 16, vocês podem acompanhar. Página 62. Página 62. Tá lá. Clima equatorial. Depois a gente vai ver as paisagens tropicais semiúmidas, semiáridas e desérticas. Rapidinho, isso aqui, vocês já sabem, a gente só vai rever. Características. Primeiro, equatorial. Clima equatorial. Quando eu tenho clima equatorial, primeira coisa que eu preciso entender. Ele é quente e úmido. Lembra quando nós estudamos massas de ar? Quem lembra? Sim, eu me lembro. Quais são as características das massas de ares continentais? Secas e... Isso. Massa de ar continental. Tá? secas. Massa de ar continental tropical. Ou massa de ar continental Quente e seca. equatorial. Massa de ar continental equatorial. Ela é quente E úmida. e seca. Mas Ela entra agora, vamos lá, com atrito com a massa de ar continental atlântica. Porque nós temos o Oceano Atlântico aqui, lembra? Na região. Ela entra com a massa de ar continental atlântica. Ela é úmida, fria, desculpa. Ela é quente também, porque ela está na região equatorial, e úmida. E tem uma regra. Quem lembra da regra? Quando o ar é frio, ele desce. Quando o ar é quente, ele sobe. Nesse caso, quem que é mais forte? O úmido ou o seco? O quente ou o frio? Quem que é mais pesado? O frio. Então, se eu tenho duas massas de ar atuantes, ó, uma úmida e uma seca, a seca quer dizer que ela é quente. A úmida quer dizer que ela é fria. Então, muitas vezes, a úmida, ela vence a seca porque ela é mais pesada, ela é mais densa. Então, a massa de ar que atua na região
equatorial é a massa de ar continental atlântica. Professor. Oi. Mas tem como a massa de ar seca ganhar da massa de ar úmida? Dependendo da época do ano, sim, como é na época do verão. Tá? Tá. Outra característica aqui, tá? Clima equatorial. Agora, clima tropical. O clima tropical, ele é quente e seco. Geralmente não tem muita característica de chover. Tem lugares, pessoal, na Amazônia, na região do Equador, que chove todos os dias do ano. Todos os dias. Por conta de toda a transpiração da floresta. Tá? Então, essa transpiração que faz a troca de enzimas, a troca de oxigênio, isso faz todo o processo lá na nuvem, e aí chove, então, com o processo do ciclo hidrológico. Tá? As duas características do clima equatorial, pessoal, e tropical é o seguinte: ele tem, vocês estão vendo aqui eu escrevendo, né? Estações do ano bem definidas. Bem definidas. Ou seja, no inverno tem características de inverno. No verão tem bastante características de verão. No outono, características de verão. No outono, características de outono. E na primavera, características de primavera. Nós estamos entrando na primavera agora, dia 21 de setembro. Nós estamos já nesse momento. Por que está ventando bastante? Qual é a característica sexto ano? Da transição entre inverno e primavera. Essa ventania. A natureza é incrível. Por quê? Aquelas flores que vão começar a desabrochar agora das árvores, elas estão sendo polinizadas pelas abelhas e o vento ajuda esse monte de florzinhas que vão se aglomerar uma na outra, de botões de flores, aquelas que não vão florar, que não vai dar a florada, por exemplo, numa planta, o vento carrega e manda embora. Só sobra aquelas que vão começar a florescer na primavera. Então é o período da natureza, vocês podem perceber que venta bastante. É por essa transição de estação do ano. Agora, dia 21, então, diminui um pouquinho a ventania e começa, então, a florada das flores. Se preparando para o verão. E assim, aqui no Brasil e em países de clima equatorial e tropical, como o continente africano, a Oceania, todos esses lugares vão ser características de clima equatorial e tropical com estações do ano bem definidas. E aí o que nós temos? Semi-úmido, úmido, tá? E desértico. O maior deserto do mundo é o deserto do Saara, que fica na África. Nós temos outros desertos também, tá? Vocês podem perceber que no livro de vocês vai ter essas características. Professor, Oi? o sertão nordestino é considerado um deserto? O sertão nordestino, ele é uma área de transição, tá? E aí por isso que nós chamamos de semiárido. É uma área de transição. O deserto, ele é totalmente seco. Já o sertão nordestino, ele é vamos dizer assim, por grossas palavras, semi-seco. Por isso que esse nome, semiárido. A Caatinga é uma área de transição para deserto. Por isso que ela é bem seca. E as suas características de vegetação é aquelas vegetações bem assim, não sei se vocês já viram de perto, já viram fotos aqui, ela é retorcida e muitas vezes ela é xerófila. O que é xerófila? Ela cai as suas folhas numa época do ano e outra época do ano elas vêm de novo ressurgindo e renascendo. Deu para entender agora? Até aqui, sobre o clima equatorial e clima tropical e características de cada um. Tudo bem?
Vocês vão conseguir entender bem, porque é o que Professor, a minha internet tá muito ruim, então a câmera pra mim tá travada e não eu tá admito que mexendo, entrou mas aqui bastante. eu tô ouvindo. Ó, Ô, pessoal, professora, eu vou ter que sair um pouco mais cedo porque eu vou ter que levar meu cachorro para tomar vacina. tá, estou encerrando já. Professora, aceita as pessoas. Tem gente que está na sala de espera faz 10 minutos. Tá. Eu já estou encerrando, só quero saber agora como é que está sobre a questão de dúvidas de vocês. Vamos lá. Vamos revisar o que a gente viu hoje? Explica de novo aquilo que você falou da primavera, que é das folhas e tal. Eu não entendi muito bem sobre Vocês isso. percebem que nós estamos passando por uma época de transição, ok? O nosso inverno pior, a parte mais fria do inverno, já passou. Agora, dia 21, começa a primavera. E por que vocês estão percebendo um vento um pouco mais forte, característica do tempo um pouco mais seco? É por conta dessa época de transição entre inverno e primavera. Por questões biológicas das plantas, que elas vão começar a florada, o vento faz o papel de limpar essas plantas, aquele monte de flor que fica, botões de flores que ficam aglomerados ali. Só vai passar por essa ventania as flores que irão, os botões que irão florir. É por isso Esses botões são as flores? Oi? Esses botões são as folhas? Botões, isso exatamente. Primeiro sai o botão, depois a flor. A professora pode explicar melhor que eu. Porém, o que eu estou mostrando aqui, falando aqui para vocês, é que essa época de transição de estação do ano, para nós que estamos na região equatorial e tropical, ele é bem definido, entendeu? É o Francisco que está falando? É, Então, Francisco. para você entender que o clima tropical e equatorial tem essas estações bem definidas e tem as entre-estações, que é entre o inverno e a primavera, ocorre essa ventania, ocorre um tempo mais seco, que nós estamos passando agora. E por que você percebe que o verão é chuvoso? Já percebendo que muitas vezes a gente vai passear, vai para as férias, a gente vai para a praia, muitas vezes chove praticamente todo dia, de tarde? Já viram isso? Meados assim de final de dezembro, janeiro. Tem até uma música que fala assim, ó, são as águas de março fechando o verão. Lembra? Não sei se vocês vão lembrar dessa música, mas é uma música bem conhecida. Tá? Por quê? Porque quando acaba o verão em março, inicia o outono, nós vamos finalizar em meados dessa estação, a estação chuvosa. E aí para de chover. Começa o outono começa a ficar seco, é uma transição para o inverno que também é seco. Por que chove muito? Porque é quente. A água evapora muito rápido, todos os dias. E o ciclo hidrológico ele é rápido. Entenderam? Então, essa evaporação da água rápida faz com que chove mais rápido também. É por isso que chove praticamente todos os dias no verão. Ok? As florestas. Vamos lá. A floresta equatorial, a mais conhecida e famosa floresta equatorial é a floresta amazônica. A mais conhecida floresta tropical é a Mata Atlântica. Agora, professor, por que a Mata Atlântica tem a maior biodiversidade? Porque quando eu falo biodiversidade, eu falo de fauna, eu falo de flora, ok? E espécies de animais e aves. Já na mata amazônica, lá na floresta amazônica, não tem uma tanta biodiversidade assim como tem na floresta atlântica, na Mata Atlântica. Agora, a Mata Atlântica ela foi muito desmatada por conta da nossa colonização. Hoje nós temos apenas 7% de floresta Mata Atlântica no Brasil, principalmente no litoral. Tá? Isso foi para desmatar, para tirar o pau-brasil e para poder abrir cidades, que foi o que aconteceu no Brasil quando Portugal chegou. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Professor, o que significa NCA? Sim? Está muito baixo, eu não consegui escutar você. Quem perguntou agora? Estamos finalizando a nossa aula. O que significa MCA? MCA, Massa Equatorial Atlântica. Tá aqui, né? Massa
Massa, desculpa, não é equatorial, não. Massa continental atlântica, Maria. Anota aí. Pessoal, ficou bem claro? A do clima tropical seria massa continental tropical? Não, de clima tropical. MTA, massa tropical atlântica. MTA. Tudo bem até aqui, pessoal? Ficou claro para vocês? Sim. Sim, professor. A Thalita tá aqui, ela quer dar um recadinho para vocês rapidinho, tá? Vamos mudar. Pode usar aqui mesmo? Ó, a Thalita que vai falar com vocês, só um minutinho. Eu preciso do microfone. Ó, o microfone tá aqui, Thalita. Pessoal, pronto? Estão me ouvindo? Sim? Agora sim. Sim, Tá. sim. Agora sim. Tudo bem com vocês? Yes! Tudo bem. Vou colocar aqui para... Sim. Pessoal, é o seguinte, ó. Normalmente, eu faria agora, nesse mês de setembro, eu tinha posto na minha cabeça uma festinha surpresa, porque a Vânia tá quase, né? Vocês viram? Não sei se na tela vocês têm dimensão do tamanho da barriga da professora Vânia. É verdade. Ela falou pra gente. Hoje de manhã ela veio até aqui a escola para a gente organizar a lista de materiais do ano que vem, como ela vai sair de licença maternidade. Tem uma série de coisas que a gente não vai pedir, porque tem aqui na escola, né? Então a gente reaproveita. E tá gigante a barriga dela, sabe? Então tem o bebê dela, que é o Gilmar, que nasce a qualquer momento, a partir de semana que vem. E final do mês tem o Luca, que é o bebê do Léo, sabe? O Léo, meu assistente. Ele não dá aula, mas ele tá aí nos bastidores, ele é simulado e tal. Então, normal, assim, a minha ideia lá em fevereiro, antes de tudo isso, era nesse mês fazer alguma coisinha. A gente sempre faz quando tem alguém grávido na escola, né?